E aí, pessoal, as duas principais questões: quem o Grêmio contrata e quem o Grêmio vai colocar em campo contra o América. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Não sem antes, na descrição desse vídeo você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês com um investimento de R$67. Entre no link e entenda um pouco mais dessa atividade. O Grêmio tem, a partir de agora, questões importantes a tratar. O Grêmio tem um time para botar em campo. E a convicção, obviamente, foi mexida em razão da derrota de virada em casa para a LDU. Isso mesmo. Aquela ideia que o Grêmio tinha de um ferrolho com saída pelos lados acabou não funcionando e fez do Grêmio também alguns pontos importantes de interrogação. Um time que tem algumas dificuldades claras de atacar, de dar velocidade, de ter intensidade na frente, de conseguir, de alguma maneira, resolver os seus jogos pela sua forma e não pelos erros do adversário. As dificuldades estão postas, todos sabem disso. Filipão começou o trabalho defendendo, mas agora é preciso atacar. O Grêmio tem, no próximo sábado à tarde, uma partida fundamental no que diz respeito à saída da segunda divisão. Tem o América, que está abraçado com o Grêmio lá no inferno. E o que a gente pode fazer? Vencer. E para isso precisa criar, precisa ter oportunidades, precisa ter volume ofensivo, precisa ter chances de vencer o jogo dentro dessa linha de proposição. Não tem outra saída. Não vai conseguir o Grêmio, a partir daí, resolver os seus problemas sem exatamente criar essas soluções. E por isso, sem nenhum constrangimento, que a gente vê que Filipão vai treinar o time, vai fazer modificações para tentar conseguir essas situações. A mais importante delas, me parece ter um nome: Douglas Costa. Me parece sim que Douglas Costa é o jogador que vai entrar para tentar fazer a diferença. Mas essa é uma mudança técnica. Saindo o Léo Pereira, entrando o Douglas Costa. Existe uma forma estrutural do time que precisa ser modificada. Se o Grêmio se defender com aquelas linhas tão baixas, o Grêmio vai precisar ter um pouco mais de velocidade nessa transição. E quem são os dois homens mais avançados que podem dar a transição no time atual? Jean-Pierre e Diego Souza. São lentos. São lentos. E essa lentidão, obviamente, traz para o Grêmio uma grande dificuldade de tentar chegar à frente para tentar vencer as partidas. E a partir daí a gente sabe que o grande problema do Grêmio é exatamente nessa modificação. Temos problemas pontuais, como a dupla de zaga, a tendência é que jogue Paulo Miranda e Juan, ou Rodrigues e Juan. Eu fico mais com Paulo Miranda e Juan. Existe uma crítica com relação à lateral esquerda, já se tentou Cortez, defensivamente, para muitos ele é mais jogador do que o Diogo Barbosa. Talvez o Filipão pegue o Diogo Barbosa em razão da força ofensiva e coloque para jogar. O Grêmio, lembrando, precisa ganhar, precisa atacar, precisa jogar na frente. E aí a gente volta para aquilo. Me parece que o lado esquerdo ofensivo com o Alisson está muito bem servido para a ideia do Filipão, porque ele recompõe, ele joga na frente. Ele foi o homem da assistência do gol do Diego Souza no enfrentamento contra a equipe da LDU. Então a gente tem ali uma situação que me parece já definida. Os volantes, não se tem grandes críticas aos volantes. Aí tem gente dizendo, precisamos mais do Darlan, porque o Darlan chega mais na frente, dá mais dinamismo pro meio. Pois é. Mas o Bobson e o Fernando Henrique estavam cumprindo as funções. Talvez não tenham no jogo da última terça resolvido os problemas, mas eles estavam cumprindo as funções. Não tem muito o que fazer. Então essas são as principais dúvidas. Me parece que Wanderson segue também, fez um bom jogo, tá aí, tá ganhando minutos, melhorando dia a dia. Ele que é um talento das categorias de base. Aí o Grêmio teria Chapecó, Wanderson, Juan, Paulo Miranda e Diogo Barbosa, dupla de volantes com principalmente Fernando Henrique na frente da área e Bobson, Douglas Costa, Alisson e o meio. Para mim, essa é a grande incógnita, é isso que o Grêmio vai trabalhar a partir de agora, se vai colocar o Ricardinho com mais velocidade, permitindo que o Jean-Pierre seja o grande articulador. Inclusive, acho que o Jean-Pierre tem jogado bem,
A gente tem que ter cuidado com isso, porque a gente sabe dessa característica, mas ao mesmo tempo ele fez as suas funções e ele foi bem no jogo. Então acho que Jean-Pierre segue. E aí Diego Souza passa a ser uma dúvida exatamente para se tentar ter um pouquinho mais de transição, de velocidade e também de combate ofensivo. Essas as dúvidas e o que o Grêmio deve fazer. E aí a gente vai para a segunda pauta desse vídeo, que são os reforços. O Grêmio procura 2 nomes. Ficou evidente que o Grêmio fez todos esses avanços para tentar Luiz Adriano e para tentar o Paulinho. Isso acabou fracassando por N motivos, seja por dinheiro, porque o Palmeiras não quis, enfim, qualquer situação. E o mercado se abre. Nós estamos chegando no fim do mês de julho, lembrando que esse mercado para o Grêmio, ele começa no dia 1º de agosto, mas o que tem chamado a atenção, eu conversei com alguns empresários do ramo do futebol ontem, o que tem chamado a atenção é que esses empresários, eles falam muito em dificuldade para o Grêmio contratar, e não financeira, de projeto. Porque o Grêmio na temporada de 2021 tem neste momento uma missão. E essa missão é vencer o risco de rebaixamento, ganhar de 4 clubes. E isso para alguns jogadores é um projeto menor. É um projeto menor. E vai fazer do Grêmio, vai fazer com que o Grêmio precise ter ainda mais criatividade, precise ainda buscar mais, porque exatamente em cima de jogadores do padrão do Paulinho, o clube precisa apresentar mais do que um ótimo contrato, tem que apresentar também um ótimo projeto. E neste momento o projeto do Grêmio é pequeno para esses caras. Essa é a verdade. Eu sei que é ruim falar isso, eu sei que incomoda, mas a verdade é essa. E quando tu tem uma verdade como essa bem posta, tu tem que ter mais criatividade, tu tem que tentar sair do mercado, tentar entrar em outra situação e por aí afora. E dentro dessa realidade, o que a gente pode dizer é que o Grêmio, neste momento, vai vasculhar o mercado no exterior com jogadores brasileiros para que não tenha tanta adaptação, não precise tanto de adaptação, mas que a partir daí consiga resolver os seus problemas em cima exatamente de um bom contrato e de algo que possa ser mais longo. Ficou mais difícil, ficou mais complicado. E enquanto não vem esses nomes, o Grêmio tem que focar no seu objetivo, montar soluções, montar situações para sair da segunda divisão. Com o Ricardinho, com o Churinho, que vai voltar mais tarde, com o próprio Diego Souza em alguns momentos do jogo, e assim o Grêmio vai tentar se construir e se refazer. A situação é de fato complexa por isso. E a gente tem que ter muita frieza agora, porque vai ser jogo após jogo, página após página, ponto após ponto, devagar, com entendimento, com paciência, para o Grêmio sair do inferno que se colocou. Lembrando sempre, o Grêmio só está ali porque se colocou. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.